Salve, salve! Seja bem-vindo ao Mesma Língua. O vídeo de hoje é sobre como eliminar a dificuldade com a compreensão textual. É a famosa matéria texto, interpretação de textos. Existe um pensamento muito interessante que é: quem lê muito tende a ler bem. Quem escreve muito tende a escrever bem. E quem trabalha muito a compreensão textual, sim, terá um preparo melhor aí diante dessas questões de compreensão textual. O primeiro ponto, assim como eu já falei em outros vídeos sobre a escrita, é o hábito. Não ter medo do hábito de sempre repetir. Naturalmente, todos nós erramos e erraremos, mas com a repetição o erro diminui muito. Eu lembro de uma analogia com a natação. Alguém que quer nadar muito bem, que quer competir, que vá a uma competição, precisa nadar todos os dias. Então, trabalhe a compreensão textual, os exercícios da sua banca examinadora diariamente. Não deixe apenas para um dia ou outro, principalmente se você acha que tem dificuldade. Então, hábito, repetição. Treinar realmente como um grande atleta, né? A prova escrita, seja um Enem, seja um concurso público, é uma competição como outra qualquer. E aí aparece agora o segundo ponto. Nos processos seletivos, existe sempre um enunciado. E aí você precisa ter muita atenção ao enunciado. As bancas examinadoras têm enunciados característicos. Então, tratando aqui de maneira genérica, eu procuro sempre, antes de ler o texto, já pensar em quantas questões ali são meramente textuais e o que o examinador quer. Eu vou te dar um exemplo clássico disso. Aqueles enunciados com marque a opção incorreta. Isso pega realmente. Muita gente tem atenção a esse tipo de enunciado, opção incorreta, quer dizer, é a letra errada ali. Olho também as outras questões, os outros enunciados, e aí sim eu vou à leitura daquele determinado texto. Ponto número 3. Existe algo chamado de campo semântico, é o campo de significações. O que é isso? Cuidado com o título. Se no título aparece a gripe do frango, o vírus H1N1, quando aparece gripe, quando aparece vírus, naturalmente em nossa mente existem várias associações ideológicas e nós temos que respeitar essas associações de ideias. Vírus, doença, patologia e por aí vai. Quer dizer, é bom já riscar. Pessoas atenciosas em processos seletivos ou mesmo na prática em casa começam a riscar. Não vá ler um determinado texto sem anotar, sem fazer essas associações, certo? Esse é um ponto importantíssimo, a observação ali do título. O título ali do texto, cuidado ali com verbo, com não, com sim, com atualmente, seja obediente, tá legal? Há um outro ponto, existe um outro ponto bem interessante, além disso de riscar, que é o seguinte: confie nas informações do texto. Se é um texto sobre a prisão do ex-presidente Lula, se é um texto sobre o doutor Sérgio Moro, não entre em questões polêmicas, não leve ali o seu pensamento, a sua opinião. Cuidado, porque o examinador sabe que você será impactado com a opinião externa. Então, apenas confie naquelas informações, você pode realmente ficar, digamos, muito furioso com a leitura ou muito feliz com a leitura, mas não leve nada do seu mundo interior, da opinião com o texto. Eu não concordei com esse texto e tal. Não, apenas confie naquelas informações, não leve nenhum tipo de polêmica à compreensão do texto, certo? Muito bem, ao lado de cada parágrafo, após a leitura, existe um outro ponto sensacional. Comece a circular as palavras mais importantes e a reescrever essas palavras ao lado do parágrafo. Sabe o que eu quero dizer a você? E aí talvez esse ponto seja o mais importante do vídeo.
Na compreensão textual, a principal palavra, o tema do texto, a palavra mais importante será sempre repetida ao longo dos parágrafos. Então, procure perceber os sinônimos, procure perceber essa principal palavra e o que eu disse, confie muito no texto. Próximo ponto é bem interessante também. O próximo é a chamada coesão textual. Ter muita atenção aos conectivos, a um contudo, que é sinônimo de no entanto, que é sinônimo de entretanto, uma palavra que expressa contrariedade. Cuidado, porque se já começa com no entanto, quer dizer que ali o parágrafo, além de adicionar determinada ideia, mas é uma ideia de oposição. Muito cuidado com as chamadas conjunções, essas locuções que ligam no texto. Várias questões de concurso público cobram, por exemplo, o significado da palavra ademais. O que é ademais? Ora, ademais é o mesmo que além disso, certo? Depois da leitura, dessa leitura atenta, de circular as palavras mais importantes, verbos, substantivos, números, datas, é hora de você ser muito obediente ao enunciado. Sabe que é o seguinte? Os melhores colocados, as pessoas que estão nas primeiras colocações de qualquer processo seletivo que tenha prova escrita, são pessoas que têm a habilidade de obedecer ao enunciado. São pessoas obedientes ao enunciado. Elas leem e não viajam, não ficam divagando, elas leem o enunciado e são obedientes com aquilo ali. Ao longo da leitura do texto, não se pode perceber a opinião de... Ela é obediente, volta ao texto e não entra em polêmica. Essa pessoa não sofre. E, mais, às vezes, encontrando uma questão extremamente confusa, esse candidato não sofre por deixar aquela questão em branco. Nós sabemos que as questões difíceis podem ser feitas em um primeiro momento, normalmente, se essa pessoa tem muita habilidade. Agora, como uma prova é contra o relógio, é melhor que você faça o que é mais simples primeiro dentro daquela prova. Concorda? Existe um outro ponto, claro que eu também farei outros vídeos aqui no nosso canal sobre compreensão textual, que é o aumento do vocabulário. E nesse vídeo eu quero deixar uma dica especial sobre aumento de vocabulário, uma obra que já salvou a minha pátria e a pátria de muita gente que precisa da língua portuguesa padrão, da criação, da compreensão dos textos. Eu não vou falar muito não. Essa dica aqui dessa obra fantástica, que é o Dicionário Analógico da Língua Portuguesa, Dicionário Analógico da Língua Portuguesa, do Francisco Ferreira dos Santos Azevedo. Esta obra mudou a minha vida. Por quê? Porque essa é uma obra sobre ideias. Então, se você fizer uma consulta sobre a palavra emoção, nesse dicionário há pelo menos uns 200, 300 sinônimos, mas não sinônimos perfeitos. Caminhos que são da mesma ideia, emoção, choro, felicidade. E isso faz com que, ao consultarmos isso daqui, aumente o nosso vocabulário. Certo? Ah, como é que eu tenho mais atenção? Sou muito disperso na compreensão textual. Hábito. Até que tudo isso fique automático. Eu não falei, por exemplo, sobre a importância da natação. Você acha que alguém, um grande competidor, lá no meio do treino de 2, 3 horas, essa pessoa vai ficar pensando em tantos detalhes ali, eu vou fazer agora a virada assim assado. Não, essa pessoa já tem facilidade. É claro que ela observará braçada, a virada, sim, um bom equipamento, claro. Mas com os dias, tudo isso vai se transformando num hábito, vai ficando automático. A grande questão é, normalmente quem tem a dificuldade na compreensão de textos pratica pouco e mais, né? Essa pessoa normalmente não observa alguns desses detalhes, ou todos esses detalhes, essas dicas aqui que eu falei durante esse vídeo, tá legal? Eu fui um adolescente com uma grande dificuldade da compreensão de textos. E depois eu passei a olhar a palavra com mais carinho, passei a praticar mais, passei a responder diariamente provas e até hoje é algo que eu faço
E mesmo assim, eu quero dizer a você que volta e meia eu cometo um erro, porque errar é sim humano. Agora, eu não vou também perder o meu dia porque errei uma questão ou outra. É não parar, é fazer sempre. Sabe por quê? Porque no futuro você olhará para trás e vai dizer, realmente foi muito importante eu ter praticado, porque hoje realmente eu consegui um bom cargo, passei no processo seletivo de que eu gostaria. E existe um outro ponto muito interessante. A língua portuguesa te dá o empoderamento. Você se transforma em uma pessoa mais poderosa quando consegue colocar bem a palavra, quando consegue visualizar que a palavra tem vida e tem muitas associações que são fundamentais ao nosso viver. Expressar-se bem com o cliente, passar uma mensagem com clareza, entender uma mensagem com clareza e vida. Isso faz total diferença, porque você convencerá os outros, porque você apresentará sua pesquisa com amor, com brilho nos olhos. O que eu digo a você, um dos grandes reguladores do mundo chama-se palavra, chama-se língua portuguesa. Dedique-se muito e conte sempre conosco aqui deste canal, porque você sabe, aqui nós falamos a mesma língua. Não deixe de se inscrever, nem ativar as notificações. Saiba, eu também estou no Instagram, @Diogo Arraes. Muito sucesso, bom trabalho!